Olá, vamos continuar. O vídeo, eu não sei se tem um tempo específico para o vídeo, mas assim como ontem ele encerrou, mas eu estou voltando aqui para terminar, ok? Vamos continuar então. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Absolutamente nada pode nos afastar. Essa é a verdade das Escrituras. Veja, o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele intercede por nós. Jesus está à destra de Deus Pai, ele intercede por nós. Nós não estamos mais vivendo pela lei do pecado e da morte, nós estamos vivendo pela lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A morte e o pecado estão relacionados à realidade da queda. Uma vez que nós somos alcançados por Cristo Jesus, nós não estamos mais vivendo debaixo da lei do pecado e da morte, nós não estamos mais vivendo debaixo da lei da queda. Nós estamos vivendo agora debaixo da lei do Espírito da vida. Ah, meu amado irmão e irmã, como nós precisamos entender essas realidades, como nós precisamos mais do que entender essas realidades, como nós precisamos crer nelas. Nós não estamos mais debaixo do domínio da carne. É o que diz a palavra de Deus. Nós estamos debaixo do domínio do Espírito. Existem leis que regem a realidade do reino de Deus em nós. E nós estamos vivendo agora a partir dessas leis. Nós não estamos mais confinados às leis do pecado, às leis que nos prendiam na realidade da queda. Nós somos libertos dela. Isso não significa, de novo, não perca isso, isso não significa que nós não estejamos em conflito, isso não significa que nós não estejamos em guerra, nós estamos, porque a realidade do reino de Deus chegou em nós e ela está sendo espalhada através de nós para um mundo que ainda jaz no maligno e resiste à autoridade que pertence a Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus está colocando todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, apesar dele ter vencido, apesar de Jesus estar governando e reinando, os inimigos ainda estão sendo colocados debaixo dos seus pés, os inimigos estão sendo destruídos e a palavra de Deus nos diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós não devemos ter medo da morte. Então, que esse momento que a gente está vivendo seja um momento de redefinição do nosso coração em relação à palavra de Deus. Seja um momento de arrependimento para nós como igreja, por negligenciarmos valores tão importantes, tão caros para Deus, por lidarmos de uma forma tão banal com o dia do Senhor, com a adoração ao Senhor, por estarmos mais interessados naquilo que traz prazer para a gente mesmo, do que glória para Deus. Possa ser um momento onde a gente entenda, a gente creia naquilo que Jesus nos disse. O poder do Senhor nos acompanha, o Espírito do Senhor nos foi dado, toda a autoridade de Jesus no céu e na terra foi estendida a nós como seus representantes. Então, se nesse momento muitos acham que não podem exercer a missão por causa de contágio, eu não vou discutir com você sobre isso. As Escrituras nos dizem que a gente deve agir na medida da fé que nos foi repartida a cada um, mas que sirva para a gente refletir bastante a respeito dos argumentos que a gente tem visto ser usado hoje para justificar aquilo que a gente está chamando de prudência. Eu gostaria de me dirigir àquelas pessoas que têm falado que a gente tem que ser prudente, porque a gente tem que obedecer o Senhor, porque Ele diz isso na palavra, Ele falou isso lá no Egito, Ele falou isso lá para Noé, Ele falou... Muito bem, eu espero que você, depois que passar isso, seja obediente ao Senhor e faça aquilo que Ele mandou. Ele mandou a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura, Ele mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Ele diz que nada nos afetaria, nada nos causaria mal.
Ele diz que nós temos autoridade para expulsar demônios. Então eu espero que você pare de dizer que essas coisas não acontecem mais hoje, porque você está usando argumentos daquilo que aconteceu lá no passado para justificar você ficar dentro da sua casa se protegendo. Não é a maneira correta da gente usar as escrituras. Mas se a gente vai usar as escrituras assim, então eu espero que da mesma maneira que a gente está usando as escrituras nesse momento, elas sejam usadas depois por você, te levando a ter a coragem de fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer, ao invés de ficar argumentando que Deus não cura mais hoje, que os dons cessaram, que essas realidades têm a ver com os apóstolos, porque você está usando realidades que tinham a ver com aquelas pessoas do passado para justificar a sua postura no presente. Eu torno a dizer, talvez a minha palavra possa parecer dura, e ela é, mas ela não é acusadora. Eu torno a dizer, a minha palavra é uma palavra para nos trazer consciência e arrependimento. Se tem algo que a gente precisa fazer nessa situação, se a gente está sentindo medo como igreja, se a gente está sentindo-se acuados como igreja, é parar de ficar tentando nos justificar e a gente simplesmente se colocar diante do Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu não vou porque eu estou com medo, eu não vou porque eu acho que se eu fizer isso, as coisas não vão acontecer do jeito que a sua palavra diz para mim que deveriam acontecer. Me perdoe. Você é filho amado de Deus, Ele vai te perdoar. Mas não é correto a gente ficar tentando usar as Escrituras para argumentar em prol daquilo que a gente está fazendo, ao contrário daquilo que Jesus nos diz nas Escrituras. Ao contrário daquilo que Jesus nos mostra nas Escrituras. Eu espero que o Senhor renove seu coração, a sua vida nesse momento, o meu coração, a minha vida nesse momento. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo um momento do maior avivamento que o mundo vai ver. Eu tenho a expectativa de que aquilo que está acontecendo e aquilo que está por acontecer vai, na verdade, ser o último ato de Deus na história para preparar a igreja, deixando-a linda, maravilhosa, para o retorno do Rei. Eu espero ver esse momento acontecer comigo em vida ainda. Mas se eu não estiver vivo, eu tenho a certeza que a geração da minha sobrinha, a geração da minha neta, é a geração que vai ver isso acontecer. E enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou proclamar, eu vou agir baseado nas realidades do reino de Deus que me foi revelado através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Eu vou viver a partir do reino que foi derramado em mim através da presença do Espírito Santo de Deus. E eu desafio você a fazer a mesma coisa. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a humanidade. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e que o Senhor nos dê da sua paz, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Quem sabe na semana que vem a gente vai ter outras lives aí, ok? Para o pessoal que está assistindo, é da nossa igreja, da nossa comunidade, a nossa decisão, seguindo a orientação do prefeito de Jundiaí, é a gente não ter o encontro no domingo à noite em Jundiaí, até porque é feito no hotel, a gente precisava dar um posicionamento para o hotel, mas por enquanto o nosso encontro de domingo de manhã está marcado, vai acontecer, a gente deu orientação de quem não deve estar presente, quem não deve participar, mas se você não está dentro desse quadro aí de risco, domingo de manhã nós vamos estar lá juntos para a gente poder celebrar e a gente poder adorar a Deus e a gente poder orar junto, ok? Exceto se entre hoje e amanhã houver um posicionamento diferente da Prefeitura de Vinhedo. Aí se isso acontecer, então fica ligado aí nos nossos WhatsApps, no nosso Instagram, no nosso Facebook da igreja, que nós vamos informar para vocês direitinho, ok? Jesus abençoe você. Eu amo cada um de vocês, você que é da nossa comunidade, você que faz parte
da nossa relação como povo de Deus, a Igreja de Jesus espalhada aí pelo Brasil. Muito obrigado por você ter estado com a gente aqui, ok? Conte sempre comigo. Jesus abençoe sua vida. Beijo no teu coração.